você, Mitico, se fosse presidente Vacina. e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Mas você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você, então, chama o seu ministro da Saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise. E esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise está dizendo, olha, isso tem que fazer. Tem que comprar vacina. A vacina é muito importante, então tem que comprar vacina, vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar de sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, mas não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe? Então você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar a esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo, o Brasil agora é a 13ª economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Rússia respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gesto de arma. Ele acha que a solução está em vender arma, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de rifle. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada brincar na escola, sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança dessa pessoa. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente tem que governar para os outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a R$8 o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficientes. Por que a gasolina está tão Sabe, alta? porque o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York. Não foi em Pequim ou em Hong Kong. Não foi em Tóquio. Foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? Porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante 8 anos que eu fui presidente, Mitico, 8 anos, nós não aumentamos o preço de gás.
8 anos. Sabe? E por que aumenta agora? Por que tem gente pagando R$ 105 um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário, recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. É porque esse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Quando, se ele lesse a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque é o mercado, porque é o mercado, porque política tributária, porque política... Eu falei, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui presidente 8 anos. Quando eu cheguei na presidência da República, a inflação estava 12 e o desemprego dava 12. Tá? Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, você ainda ouviu falar, porque a dívida é pública, você já cansou de falar isso. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade a dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. Tá? E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Aí eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, e vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho, cara respeitado no mundo. Tá? O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito por Tony Blair. Eu fui tratado muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jinping, pelo Putin, pelo Medvedev, ou seja, todo mundo gostava do Brasil. Minha mãe teve 8 filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Nossa Senhora. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo chamava-se chiclete americano. Você não viveu, o pai de vocês ou o avô de vocês, dizendo não? sabe, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar, ele pedia para mim tomar conta do bar, eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano, não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia para mim. Nossa Senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo, sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Tá? Eu tinha vontade de comer uma maçã, daquele tempo de umas maçãs argentinas, filho, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo de comer. Eu não roubava com medo da minha mãe.
Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta, eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga, tá, o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Sabe? Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida, jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida, sabe? E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sextataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. A política é como uma cachaçinha. Você fala, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então o senhor vai se candidatar? Eu estou pensando, por isso que eu estou dizendo, em março. Tá tentando buscar isso aí, a resposta aí. Querendo saber. Em março eu vou decidir, porque depende de muita coisa. Sabe? Depende de muita coisa, não é só eu quero ser candidato, porque comigo tem uma coisa mais séria que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe? Qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu vou fazer isso, não fala assim? Uhum. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Eu tenho um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país desde que o país foi descoberto. Sabe? Eu estou dizendo isso porque o que nós fizemos foi muita coisa. Muita. Você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Presta atenção, 1846. Você não era nascido, Igão. Nem meus pais. 1846. E nunca pôde fazer, nem no tempo do imperador pôde fazer. Nós tomamos a decisão de fazer. Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas que moram na região mais seca do país. Sabe? Quando eu morava em Garanhuns, eu tinha 7 anos de idade. Eu ia buscar pote de água no açude. Você chega no açude para pegar água, tá a vaca fazendo xixi, fazendo cocô, tá a cabrita fazendo, tá o cavalo. E você é obrigado a ficar separando a água com a mão, pegando com a caneca, enchendo o pote. Aí leva para casa aquela água suja, você coloca ela dentro do pote para ela sentar. Aí depois de um tempo a sujeira assenta, você tira com a canequinha outra vez, coloca no outro pote, aí já passa no coador. A gente nem sabia ferver a água, nem sabia, não tinha cultura de ferver a água.
Aí você pegava esquistossomose com muita facilidade, porque tinha caramujo na água. Então, quando eu tomei a decisão de fazer a transposição do São Francisco, eu falei, sabe, é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um copo d'água decente, limpa. Sabe? Então nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é por rico é investimento, tudo que é por pobre é gasto. Então eu falo pro pessoal o seguinte, eu estou com 76 anos de idade. Energia de 30 anos. Caramba, tá voando. E tesão de 20. Cara. É. Isso é o quê? Você. Frango no cofre? Pense você quando você tinha 20 anos. Pense, é o Lulinha que está agora. Nossa. Sabe? Mas tesão por política, né? Tesão pela luta. Claro. Claro.